E aí, tudo bem com todos? Mais um vídeo a partir do Sem Roteiro e transmitir uma ideia que eu vinha cultivando já há um tempo, de uma autoanálise, na verdade, a partir de uma autoanálise dentro de como eu, como cristão, tenho contribuído para a divulgação do Evangelho nas coisas que tenho feito, né? Uma coisa que geralmente eu reprovo. E veja só como é questão as circunstâncias quando realmente a gente baliza algumas ações sem olhar para nós mesmos, ela resulta muitas vezes numa retórica que nos coloca em xeque quanto às nossas cosmovisões, aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, quando a gente cria julgamentos com pesos e medidas diferenciadas. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Ah, eu sempre reprovei, eu sempre reprovei essa questão de que muitas vezes no nosso ambiente cristão a gente substitua o nosso ofício como cristãos, que é propagar o evangelho, divulgar as boas novas, falar sobre Cristo, falar sobre a redenção com Deus através de Cristo Jesus. Eu sempre achei que quando o cristão troca esse discurso por qualquer outro discurso, mesmo que esse discurso esteja dentro de uma captação moral cristã, quando ele dá muita ênfase para essa questão sem demonstrar o todo, ela se torna um fragmento. Ela se torna um fragmento de algo que, que não expõe o todo. Ele pode, de certa forma, expor alguns aspectos, mas esses tais aspectos eles podem ser sequestrados por outras narrativas, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, por exemplo, assim, sendo mais aberto, quando eu vi esse movimento nascer, esse movimento dito conservador, de direita, dos valores judaicos, cristãos e direito romano, enfim, ah, no começo eu era muito simpatizante a esse discurso. Eu era muito simpatizante a esse discurso. Logo depois eu comecei a perceber que, com a entrada de outras narrativas e outras cosmovisões desse sentido, começaram a aderir, começaram a tomar o seu espaço e começaram de certa forma, sequestrar essa narrativa para aquilo que era o seu fim. ah, e eu vendo vários cristãos abraçando esse tipo de narrativa, a ponto de que muitas vezes a moral estava muito mais importante do que a mensagem do evangelho em si, né? Ah, isso começou a me distanciar desse discurso e eu comecei a ficar receoso quanto a isso. Até um determinado momento que eu tive uma certa crise com essas questões, né? Me mantive, digamos assim, ah, um pouco deslocado ou fora dessa conversa, mantendo só as minhas opiniões para mim mesmo e no máximo amigos mais próximos, poucos amigos próximos, até um determinado momento em que estava escancarado demais essa questão, e aí eu não economizei de não demonstrar a minha opinião, mesmo não pedida,
É a minha opinião a respeito disso tudo. Então, quando chega um momento em que eu, abertamente na minha rede social, eu coloco, exponho críticas a esse tipo de movimento pseudo-conservador, pseudo-direita, pseudo-moralista. Pseudo-moralista não, moralista. Conservista e moralista, e religioso até, de certa forma. Então, esse discurso eu passo a atacá-lo com sarcasmo, com um pouco de sarcasmo e bom humor, mas abertamente contrário a isso, a ponto de algumas vezes ser chamado de comunista, né? Quando você não coaduna com o determinado movimento, você já cai no arcabouço dos jargões, né? Você é comunista, você é progressista, enfim, por aí vai. E a partir disso, talvez movido por um sentimento negativo, passei a estar mais ostensivamente atacando esse movimento. E de uns tempos para cá, eu vinha percebendo que isso começava a se tornar praticamente o foco da minha narrativa dentro da rede social. Começava a se tornar de fato a narrativa oficial da minha rede social, enquanto não influencer, não me considero influencer nem nada, enquanto a um comunicador ao grupo que me acompanha, a você que me acompanha. Então isso me colocou numa posição em que a maioria das minhas postagens e críticas fossem focadas nisso, nesse submoralismo, a atacar esse moralismo esse falso moralismo, né? Esse moralismo oco, né? Que na verdade dava mais vozes a pessoas raivosas do que pessoas sensatas. Enfim, não vou aqui ficar tecendo críticas, senão eu vou cair naquilo que eu estou usando como ponto de análise aqui. Então, ou seja, isso passou a ser boa parte das minhas postagens. Onde isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver de que até o momento em que eu achava hediondo e bizarro as pessoas estarem, cristãos estarem defendendo pseudo-nomenclaturas em prol de uma moral que é guiada por pessoas de moral questionável, altamente questionável, eu também me tornei um transmissor de um discurso contrário, mas também na mesma intensidade, onde, de certa forma, o propósito de equiparar não, de contrapor ou de comparar esse tipo de movimento ao cristianismo ficou de lado. E aí só passou a ser ataques. E automaticamente aquilo que eu criticava eu me tornei aquilo que eu criticava, aliás. Eu acabei tomando o mesmo procedimento, o mesmo modus operandi daqueles que eu criticava. Então, enfim, meu evangelismo ficou em bater neles, em bater nesse tipo de discurso. E hoje, especialmente, dia 27 de outubro, eu tive na minha igreja o testemunho de pessoas que estão ligadas com missões no Oriente. E isso foi. E ouvir o testemunho dessas pessoas, né, que trabalham com a conversão de muçulmanos, enfim, me tocou de uma forma em que eu reavaliei qual era a minha função dentro da rede social quanto ao evangelismo, quanto à transmissão das boas novas e ao pensamento teológico em si. Não valeria muito a pena, lógico, que não vamos deixar de
de criticar quando necessário criticar, mas não de fazer isso o foco principal. Fazer disso o foco principal da existência dessa página. Mas quando criticar, criticarei sim. Quando isso de certa forma vilipendia e usa de forma equivocada o evangelho para transmitir moralismos e não moral, meritocracias em vez de mérito, teocracia em vez de um governo soberano de Deus sobre a vida do ser humano, do indivíduo em particular ou no coletivo. Vou criticar sim, com certeza. Quem quiser ouvir, ouça. Não estou aqui clamando por uma audiência, mas estou aqui usando a rede social para aquilo que ela foi feita. Você emite opinião, você ouve a opinião dos outros, enfim. É o relacionamento de rede social. Sim, eu vou fazer as minhas críticas. Mas eu não posso deixar de esquecer de que a identidade desse espaço no Instagram, no Face, ou até no YouTube, ele tem que ser primado a divulgar as boas novas. As perspectivas cristãs a partir de um mundo em transformação constante. Não sou acadêmico, apesar de ter vários livros, ler alguns deles, ainda nem todos eu li. Não sou um acadêmico, mas é importante de que se entenda isso. O foco principal das redes para um cristão é divulgar as boas novas, mediante uma cultura em constante mudança, mediante a N circunstâncias. Mas o foco principal é divulgar o evangelho. Então, eu acredito que daqui para frente eu pare um pouco de bater em cima dessa ideologia política pseudo-moralista que no final das contas está mais preocupada em idolatrar homens, em ter uma política que dê voz ao ódio e ao preconceito de certa forma, de combater ódio com ódio, né? De combater ódio com mais ódio ainda. Ou isso eu falo dentro do ambiente evangélico, não estou nem cobrando de católico, nem de outra religião dita de direita, que acena para a direita, que acena para os valores conservadores e tudo mais. Mas ligado a principalmente nós evangélicos que sabemos que a nossa função aqui é transmitir as boas novas sempre e transmiti-la de acordo com uma maneira que a cultura ela possa compreender, ela possa entender, não na sua plenitude, talvez não, isso talvez seja impossível a não ser pelo Espírito Santo, mas ela possa entender a que viemos, qual é o nosso propósito de fato. Então é isso, é o que eu gostaria de dizer. Não vou ter mais tantas postagens sobre sátira ou sobre crítica, opinião política tão intensa quanto eu tive nesses últimos tempos. Não vou cair de novo nessa armadilha de fazer com que um outro discurso seja mais evidente do que o discurso da salvação em Cristo Jesus, da necessidade de arrependimento, reconhecimento de pecados e da dependência de Deus no seu todo. Então é isso. É o que eu gostaria de dizer, é o que eu praticamente dando aí quase 15 minutos de vídeo. Vai ser postado isso aqui possivelmente no YouTube, por questão de tempo. Mas é isso que eu gostaria de dizer. Agradeço aí a sua compreensão, agradeço aí a sua paciência. Espero que tenha conseguido ser claro no que eu quis dizer, no que eu vim, no que eu me propus a dizer, e que a gente possa, que você possa até me ajudar a construir uma página
no Instagram mais voltada à obra de Deus novamente, né? Retomando essa questão, do que só ficar tirando sarro de pobres moralistas que acham que o seu mérito pessoal é o que dignifica ele, enquanto ele se esquece de que ele é um mero pecador, tão pecador quanto aquele que ele ataca. Este é um pecador falando que botou a mão na consciência e voltou ao caminho que deve trilhar. Forte abraço a todos e a gente se vê por aí, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.